irmãos? Glória a Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós acreditamos, ó Pai, que Tu nos amas. Nós acreditamos que Tu estás aqui também. A Tua presença é real neste lugar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. Nós queremos sair daqui tocados pela Tua palavra. Nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Ah, Senhor, fala conosco. Traz a Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 13. A partir do versículo de número 45 até o 46. Os irmãos sabem que nós estamos no período de temporadas, e a nossa temporada hoje é sobre a pérola de valor. A pérola de valor. Mateus capítulo 13, versículo de número 45. Mateus 13, versículo número 45. Diz assim a palavra do Senhor: Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Vamos ler mais uma vez. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou. Amém? Então nós podemos tomar assento em nome de Jesus. Queridos, o Evangelho é o anúncio de um reino. O reino que entrou neste mundo através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus é o governo de Deus sobre os corações dos homens. É quando Deus entra no nosso coração e se torna Senhor da nossa vida. E Jesus, para melhor nos explicar a respeito do reino de Deus, Ele usou várias parábolas, várias comparações para nos explicar o que é de fato o reino de Deus. E nesse texto que nós lemos, Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a um homem que buscava boas pérolas, e achando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que ele tinha para poder adquirir a pérola de grande valor. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a este homem, porque o reino de Deus é suficiente para nossas vidas. O reino de Deus é suficiente para nossas vidas. Aquelas pessoas que têm um encontro com Deus, aquelas pessoas que têm um encontro com Jesus, aquelas pessoas que têm um encontro com o reino de Deus, eles largam o mundo, eles largam o pecado, eles largam o medo, eles largam a ansiedade, porque o reino de Deus é suficiente para nossas vidas. Foi essa a ideia que teve o salmista Davi, quando ele disse no Salmo de número 23, no versículo de número 1: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Não é porque Ele vai me dar tudo o que eu quero, mas é porque Ele é tudo o que eu preciso. O reino de
diz que o reino de Deus nos convida a largar certas coisas da nossa vida, nos convida a largar algumas coisas para que nós possamos adquirir somente o reino de Deus. Mas o reino de Deus não apenas nos convida a largar algumas coisas, mas o reino de Deus, ela nos faz sentir que nós temos tudo quando perdemos tudo. O reino de Deus me faz sentir satisfeito quando nós perdemos todas as coisas. Esse homem perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu tudo, mas ele continuou tendo tudo. Jesus está me dizendo, quando nós temos o reino de Deus, nós podemos perder a casa, nós podemos perder o dinheiro, nós podemos perder a saúde, mas se nós tivermos a grande pérola, que é Deus na nossa vida, Ele será suficiente para nós termos uma vida de gozo e de alegria. Deus é nossa suficiência. Foi essa compreensão que teve Paulo e Silas, quando eles estavam presos, algemados, a louvarem ao Senhor, mesmo na prisão. Foi essa compreensão que teve o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, acorrentado, a escrever a igreja de Filipenses e dizer: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. É essa alegria no meio dos problemas, é essa alegria no meio da adversidade, é essa alegria no meio das complicações da vida. O reino de Deus já é suficiente para nossa vida. E esse verso abriu, porque o reino de Deus ele é suficiente para a nossa vida. Primeiro, o reino de Deus é suficiente porque ela supre todas as nossas necessidades presentes e futuras. Ela preenche todas as nossas necessidades presentes e futuras. Pérolas, no tempo antigo, era algo de valor fabuloso. Era algo que só os ricos podiam ter. Quando esse homem encontrou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo que tinha para poder adquirir aquela pérola, porque aquela pérola era suficiente para ele viver a vida toda sem precisar trabalhar. Naquela pérola ele tinha o seu presente e o seu futuro garantido. Jesus disse que o reino de Deus é semelhante a este homem, porque no reino de Deus nós temos o nosso presente e o nosso futuro garantido. O reino de Deus não é apenas algo que nós vamos desfrutar depois da morte. O reino de Deus não é algo a ser buscado para nós experimentarmos quando a gente morrer. O reino de Deus é algo a ser buscado para ser experimentado a partir de agora e de hoje. Não é algo apenas de amanhã, mas é algo de hoje. Porque Jesus Cristo, Ele trouxe o reino de Deus na terra. E por isso que os paralíticos eram curados, enfermos eram libertados, mortos eram ressuscitados, porque o reino de Deus já se manifestou na pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Jesus explica isso na história de Lázaro, Marta e Maria, uma família. A Bíblia diz que Lázaro morreu e Jesus não chegou à casa dessa família depois de 4 dias. Quando Jesus ia chegando à casa dessa família, Marta se levantou e
e diz para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse para ela: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Marta disse: eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. Eu sei, Jesus, que um dia vou ver meu irmão. Eu sei que um dia vou encontrá-lo, mas não hoje. Eu sei que no último dia ele vai ressuscitar, mas o meu hoje será um hoje de lágrimas. Mas o meu hoje será um hoje de solidão. Mas o meu hoje será um hoje de sofrimento. Mas o meu hoje será um hoje de agonia. Mas Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Eu não serei, eu sou. E Jesus foi ao túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. O reino de Deus já se manifestou. Você não precisa esperar ganhar dinheiro. Você não precisa experimentar casar. Você não precisa experimentar ter as coisas para poder desfrutar da alegria. Você não precisa esperar morrer para desfrutar uma vida de alegria completa. Você pode desfrutar a partir de hoje, de agora, porque o reino de Deus já se manifestou em Cristo Jesus. Hoje mesmo você pode começar a desfrutar uma vida de alegria. Hoje mesmo você pode enxugar suas lágrimas. Hoje mesmo você pode caminhar em uma vida de felicidade e de alegria, porque o reino de Deus já se manifestou em Cristo Jesus. Mas o reino de Deus, como esse homem da pérola, porque a pérola não apenas garantiu o seu presente, mas também garantiu o seu futuro. O reino de Deus não apenas garante o nosso presente, mas ela também garante o nosso futuro. O reino de Deus não se resume apenas a esta vida. A sua consumação, a sua concretização, o seu ápice é na outra vida. O melhor ainda está por vir. Nós podemos experimentar de uma vida com Cristo na terra. Podemos. Mas a vida que nós experimentarmos com Cristo na terra não vai se comparar com a vida que vai vir com Cristo na outra vida. A vida com Cristo nesta terra é apenas sombra daquilo que nos aguarda. É apenas migalhas diante de um grande banquete que ainda nos aguarda para o último dia. A igreja de hoje parece que está satisfeita com essa vida. Parece que está satisfeita com essa migalha que nós estamos experimentando aqui na terra com Cristo. E nós não estamos olhando para o que há de vir, para o melhor, para aquilo que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Deus tem o melhor para nós da outra vida. E talvez é aqui onde está a frieza da igreja de nossos tempos. Onde parou de olhar para o que está por vir. Parou de olhar para a volta de Cristo. Parou de olhar na Canaã celestial. Porque quando nós mais olhamos para o que está por vir, mais nós oramos. Quando nós mais olhamos para o céu, mais santos nos tornamos, mais nós buscamos a santidade. O reino de Deus não se resume apenas hoje, mas o reino de Deus tem a ver também com o futuro. Por isso que Paulo disse: se nós nos contentarmos com a vida em Cristo nessa terra,
somos os mais miseráveis entre os homens. Porque há algo melhor a acontecer, há uma vida plena, há uma vida completa, há um gozo maior, há uma alegria maior lá no céu com Cristo Jesus. Amados, erguemos nossos olhos para o que está por vir, erguemos nossos olhos para a boca de Cristo, erguemos nossos olhos para a frente, para a coroa que ainda nos aguarda em Cristo Jesus. O reino de Deus é essa pérola, que não se acaba apenas aqui, ela continua, é vida eterna, é algo mais, é algo ainda que vai acontecer para a honra e glória de Deus. Se você apenas está contente com esta vida, Paulo disse, você é um dos mais miseráveis entre os homens. Mas o reino de Deus, segundo essa palavra, Jesus disse que o reino de Deus nos deixa completamente satisfeitos. Esse homem queria encontrar boas pérolas, mas ele apenas encontrava pérolas. Ele queria encontrar boas pérolas, mas ele encontrava simplesmente pérolas. Essas pérolas que ele encontrava não condizia com aquela pérola que ele desejava encontrar. E diz a Bíblia que ele buscava encontrar boas pérolas, porque o que ele encontrava não era suficiente para contentar o seu coração, não era suficiente para alegrar a sua alma. Pérolas, ele achou muitas, mas que não mudaram a sua alma, mas que não preencheram o seu coração. Pérolas, ele encontrou muitas, mas que não trouxeram curso para o seu interior. Mas uma pérola apenas ele achou, foi a pérola de grande valor. Essa preencheu o coração dele. Essa pérola fez ele se sentir alegre, feliz, satisfeito. Queridos, o reino de Deus é a grande pérola que completa o nosso coração, que satisfaz a nossa alma. Pérolas você pode encontrar em vários lugares, que vão mudar o seu exterior, que vão te dar um carro bonito, uma casa bonita, um nível alto na sociedade, mas que não vai preencher o seu coração. Pérolas você pode encontrar em vários lugares, que vão te dar tudo, mas vão te fazer sentir como se não tivesse nada. Não vão ser capazes de preencher a sua alma, não vão ser capazes de te deixar satisfeito. Mas o reino de Deus, o Deus do reino, o Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Ele pode não nos dar uma casa bonita, Ele pode não nos dar um carro bonito, Ele pode não nos dar muito dinheiro, mas Ele vai satisfazer o nosso coração. Ele vai nos dar um coração satisfeito e completo. O reino de Deus pode não nos dar um carro para alarme, uma casa super protegida, mas ela nos dará um coração cheio de paz. Esse é o reino que você precisa. Essa é a pérola que você precisa buscar. Essa é a grande pérola que vai preencher o vazio do seu coração. Essa pérola que o Senhor encontrou, que deixou ele completamente satisfeito. Quem sabe você vem buscando algo
pessoa insatisfeita. Quem sabe aquilo que você deseja encontrar não é o que você tem encontrado. Eu te convoco nesta noite a buscar o reino de Deus e você vai encontrar o que a sua alma deseja. O reino de Deus não apenas nos deixa satisfeitos, mas ela também nos deixa super satisfeitos. Ela nos deixa mais do que satisfeitos. Diz o texto que esse homem almejava encontrar boas pérolas, mas ele encontrou não apenas boas pérolas, mas ele encontrou pérolas de grande valor. Ele desejava encontrar uma coisa, mas ele encontrou mais do que ele desejava. O reino de Deus sempre vai além da nossa expectativa, sempre vai mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Amados, encontrar o que você deseja é uma coisa. Agora, encontrar mais do que você deseja é outra história. Você se torna satisfeito, mais do que satisfeito. A Bíblia diz o que Deus tem preparado para nós é mais do que nós pensamos e do que nós imaginamos. O reino de Deus sempre vai além do nosso pensamento. Jesus não apenas transformou água em vinho, mas ele transformou água em um melhor vinho. Ele vai além. Ele não apenas deu um filho para Ana, mas ele deu para Ana um grande profeta. Ele não apenas prosou e restaurou tudo que ele perdeu, mas ele prosou e restaurou mais do que ele perdeu. O reino de Deus sempre vai além do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Vai além da nossa expectativa. O que Deus tem para dar para você, o que Deus tem para fazer na sua vida é mais do que você pensa ou você imagina. Em Deus nós somos super satisfeitos. Meu irmão, se até hoje você tem buscado algo que possa te deixar satisfeito, eu tenho uma palavra para dizer para você: o reino de Deus é esse lugar onde você pode encontrar uma alma satisfeita, um coração alegre, um coração feliz. A nossa sociedade vive atrás de algo que possa preencher o coração, vive atrás de algo que possa deixar satisfeito. Olha, me encontro. E vive aquela vida de busca, encontra, experimenta, e depois descobre que não é aquilo, e vai atrás do outro, e aí acha, depois descobre que não é aquilo, e vai buscando, depois descobre que não é aquilo, e vai buscando outro. Ela deixou de fazer. Achava um papel, mas não é esse. Achava outra, mas não é esse. Achava outra, mas não é esse. Até que um dia que ele achou a perna que ele falou. Aleluia. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus. Buscai primeiro o reino dos céus. É lá onde está o teu tesouro. É lá onde está a pérola que vai preencher o seu coração, que vai dar alegria para a sua alma, que vai mudar o seu interior, a sua alma. Por que esse homem largou tudo que ele tinha? Vendeu tudo que ele tinha para poder adquirir essa pérola. Porque essa pérola, queridos, tinha valor. Essa pérola não tinha
verso, essa pérola tem valor. Por isso que ele pegou tudo que ele tinha e vendeu para poder adquirir essa pérola. Ele teve que pegar tudo que ele tinha para poder adquirir essa pérola, porque essa pérola não tinha preço, mas tinha valor. Nós somos uma sociedade de homens e mulheres que sacrificamos tudo em busca de algo que não tem valor. Sacrificamos família em busca do dinheiro, sacrificamos relacionamento com pessoas em busca de coisas. Deixa eu te dizer, a sua família, as pessoas, pois não tem preço, mas elas têm valor. O reino de Deus é algo que tem valor. Não tem preço, mas tem valor. Ela tem valor. Ela tem valor altíssimo. Tem grande valor. O reino de Deus tem um reino de valor. Por quê? Porque o reino de Deus ela se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida. Ela se aplica em todos os momentos da nossa vida. No momento da tristeza, no momento da enfermidade, no momento da dor, no momento das lágrimas, o reino de Deus pode ser aplicado na nossa vida e nos fazer pessoas alegres e felizes, mesmo no momento da dor. Tem valor no reino de Deus. Tem valor no reino de Deus. Ela tem sentido no reino de Deus. Porque ela se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida, não apenas hoje, mas ela se aplica também para a morte surgir na nossa vida. O reino de Deus ainda pode ser aplicado, porque o reino garante a vida eterna para nós. Pode ser aplicado, tem valor. O reino de Deus tem valor. O reino de Deus tem valor, porque no reino de Deus, onde nós encontramos o sentido da nossa vida, é lá onde está o propósito da nossa vida. Queridos, não há nada que nos faz se apaixonar pela vida na hora da dor do reino de Deus. O reino de Deus nos faz sentir que a vida vale a pena, mesmo que a gente estiver passando por um momento difícil e horrível. Ela dá sentido para a nossa vida. Não vale a pena viver. Não vale a pena viver. No reino você diz para você mesmo que vale a pena viver. Ainda vale a pena viver. Você se torna apaixonado pela vida, mesmo na enfermidade, mesmo na dor, mesmo nas lágrimas, mesmo no momento em que tudo vai, que não é pior para a sua vida. Tem sentido. É lá que nós encontramos o propósito da nossa vida. Nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem sentido. Quem tem por que viver, suporta todas as coisas. Existem pessoas que depois de adquirirem tudo, chegaram à conclusão que a vida deles não tinha sentido. Descobriram que para que viver? Para que existir? Depois de experimentaram tudo, descobriram que a vida é uma bobagem, que a vida não tem sentido. E nós somos uma geração que vive a busca de algo que dê sentido à nossa vida, que dê sentido à nossa alma, que nos explica o porquê da nossa existência.
Só no reino de Deus é que nós encontramos o sentido para a nossa vida. Só no reino de Deus é onde nós descobrimos o propósito da nossa existência. Porque o propósito da nossa existência é glorificar a Deus e gozar eternamente. Em Deus, querido. A minha pergunta é: onde você tem buscado o sentido da sua vida? Aonde você tem buscado o sentido da sua vida? Aonde? Aonde você tem buscado algo que possa dar sentido, que possa completar, que possa te levar a dizer que vale a pena viver. Aonde? Aonde, querido? Só há um lugar, só há uma pessoa. Esse lugar é o reino de Deus, e essa pessoa é o Deus do reino, que é o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É nele aonde nós dizemos: vai valer a pena, vale a pena, vai valer a pena e vale a pena. É lá onde está o sentido da nossa alma. É lá, em Cristo Jesus. Parece que acha essa pedra de grande valor. Ele largou tudo. Ele abandonou tudo. Porque finalmente ele achou, encontrou a grande pedra que ele não havia encontrado em nenhum lugar. Essa pedra não apenas garantiu a ele uma vida bonita exteriormente, não apenas deu para ele uma casa bonita, mas deu para ele um coração alegre e feliz, porque aquilo que pode entrar no nosso coração é apenas o reino de Deus, que tem a capacidade de entrar na nossa alma e fazer da nossa alma uma alma feliz e alegre. Nada tem essa capacidade de entrar na nossa alma, de entrar no nosso interior e nos fazer satisfeitos, alegres, do que o reino de Deus, do que o Senhor Jesus Cristo. Levar uma alma. Ele pode não vir no meu exterior, ele pode não transformar o meu exterior, mas o meu interior são um interior de paz, de alegria. Esse é o reino que nós precisamos buscar. Esse é o reino que nós precisamos encontrar, queridos. Esse é o reino que nós precisamos urgentemente. A igreja nesse período dos últimos dias deve, acima de tudo, buscar o reino de Deus, porque ela é suficiente para nossas vidas. Tudo que você quer encontrar através do pecado, você pode encontrar no reino de Deus. Você quer usar o pecado como meio de encontrar o gozo? O reino de Deus é o reino de gozo. Buscar primeiro o reino de Deus, e outras coisas nos será entregue, será concedido. O reino de Deus é um pacote completo, ele é recheado, ele é completo para a nossa vida, e tudo que nós desejamos ela tem para poder nos oferecer. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está aqui. E o reino de Deus está aqui na pessoa do Senhor e Salvador Jesus. Eu quero nesse momento convidar você. Você que está aqui e ir atrás de algo que dê sentido na sua vida e até onde você não achou. E você queria receber essa grande essa pérola de grande valor. Eu quero te convidar ali na frente em nome de Jesus. Você queria receber essa pérola. Você ouviu a palavra e você não quer sair daqui sem receber essa grande pérola. A pérola de grande valor. Vem aqui na frente em nome de Jesus Cristo. A igreja se coloca em nome de Jesus. Até hoje você não encontrou algo que dê sentido à sua vida.
Até hoje você não encontrou algo que possa preencher o vazio do seu coração. E você queria experimentar o Senhor Jesus. Você queria receber Jesus como Senhor absoluto na sua vida, para que Ele possa ser a pedra de grande valor para você. Eu estou ouvindo ali na frente. Nós queremos orar por você em nome de Jesus. Se tiver alguém que pode ensinar para nós. Alguém que levanta suas mãos. Não saia daqui sem receber essa grande pérola. Alguém? Alguém? Esse é o maior convite que você pode receber. Essa é a maior pérola que você pode receber. Não há outra, só há um. É Jesus. Alguém? Alguém nos vê? O Espírito Santo quer entrar no seu coração e fazer aquela mudança que nada fez na sua vida. Alguém levanta suas mãos. Levanta suas mãos em nome de Jesus. No sinal, você vai ter um ninguém, vai ter seus olhos. Mas se você ainda quiser vir na frente, pode vir em nome de Jesus. O convite está aberto. Aleluia, Senhor. Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer. Ah, Senhor, obrigado, porque o teu reino se manifestou, o teu reino se manifestou. Ah, Jesus, hoje nós podemos viver uma vida alegre, uma vida completa, uma vida desse sentido, porque o teu reino se manifestou. Nós louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Te agradecemos porque o Senhor pensou em nós e nos amaste e enviaste o teu Filho para que a nossa vida pudesse ter sentido. Nós louvamos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.